Completamos 4 semanas de obra, estamos com o cronograma adiantado e hoje foi dia de levantamento de medidas com a marcenaria. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo! Nós recebemos um super desafio, em 2 meses deixar esse apartamento pronto. Com um detalhe, nós temos como prioridade trazer o dormitório da suíte, banheiro da suíte, cozinha e lavanderia 100% prontos em 2 meses. Os demais ambientes a gente vai conseguir fazer com calma, mas a equipe está toda empenhada para conseguir deixar o máximo de coisas possíveis prontas dentro desse período de tempo. Então hoje o vídeo desse canal vai ser pra gente mostrar pra vocês como que tá o andamento dos banheiros e da cozinha, principalmente porque são as peças que demoram muito mais tempo, visto que a gente teve, alteração de paredes, alteração de revestimentos, com a remoção dos revestimentos originais, a gente teve o desplacamento das paredes de gesso existente, então a gente precisou reconstruir todas as paredes, tivemos alteração de pontos hidráulicos e a gente vai ver como que tá esse andamento todo e mostrar pra vocês em detalhes. Vamos lá? Bom, chegando na cozinha, a gente já percebe que o piso foi todo instalado. Já estamos aqui com o piso novo. Já estamos podendo pisar sobre ele. Ele vai ser todo revestido, porque eles finalizaram a instalação desse porcelanato neste final de semana. Hoje é segunda-feira, então eles terminaram essa instalação no sábado. E aí eles finalizaram essa instalação justamente porque hoje nós viemos fazer o levantamento de medidas da marcenaria. Então aqui, onde nós teremos essa parede, vai ser toda revestida, que a gente tem a torre da geladeira, torre de fornos, aqui a bancada que faz todo esse canto, mas essa parede vai ser toda revestida em mármore, inclusive o entorno dessa janela também será revestido em mármore, dando continuidade ao tampo da bancada que será em mármore. Então essa parede a gente manteve o revestimento original, por isso que nada foi trocado. Nós apenas já puxamos as esferas elétricas novas, aqui onde a gente tem a esfera para iluminação com fita de LED, a iluminação já tá ali como sendo espera, e aqui nessa parede que nós tivemos o maior número de intervenções, esse nicho já é deixado pela construtora dessa forma, e pela planta original da construtora a gente tinha a máquina de lavar louças deste lado, e a gente acabou fazendo uma alteração, a máquina de lavar louças no nosso layout veio pra cá, por isso que a gente fez essa ramificação do ponto hidráulico e ponto de esgoto. E aí aqui a gente trouxe uma ramificação do ponto hidráulico para trazer um filtro, um purificador de água que vai ficar sobre o tampo da bancada. E aí sim aqui a gente vai deixar o ponto de água dentro do móvel, no tampo de mármore a gente faz apenas um furinho bem fininho que vai conectar nesse purificador. Por isso que a tomadinha também já está aqui embaixo. Então aqui nós temos uma bancada com a calha úmida, ou seja, a gente tem uma profundidade aqui de no mínimo dos mínimos 75 centímetros de profundidade, e nós já combinamos com a marcenaria de fazer o fundo deste móvel todo afastado, principalmente trazendo esse alinhamento que a construtora já deixou esse nicho, ele era revestido originalmente em drywall, nós removemos o revestimento justamente para poder puxar essas ramificações. Então a gente combinou com a marcenaria que todo o fundo desse móvel vai ser puxado, vai ser afastado da parede, e por isso essa tubulação nova está exposta. Porque esse prédio foi construído em bloco e a gente sabe que quando a gente acaba fazendo, um furo, um rasgo, o bloco ele acaba perfurando por completo e a gente fica com uma parede estrutural muito fininha pelo lado de fora. Então aqui nós optamos em trazer toda a tubulação hidráulica por fora da parede, pensando na questão estrutural dessa parede e também pensando que nós teremos esse fundo afastado dessa parede. As tomadinhas já foram ramificadas, aqui na bancada da pia a gente está trabalhando com as tomadinhas deitadas, principalmente pensando na versatilidade de uso. E aqui então onde nós teremos o nosso móvel, aqui a gente tem um grande móvel que é uma cristaleira. Também já fizemos o levantamento de medidas para fazer a execução deste móvel. Eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir perceber, mas a gente tem essa parede aqui inclinada. Esse ângulo não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo que vai abrindo. Então aqui esse móvel vai ser com essa paralela perpendicular à parede, e depois na outra lateral essa parede também, esse móvel vai ser paralelo a essa parede posterior. E olhem que interessante que ficou. Vocês lembram que originalmente aqui nós tínhamos o banheiro, um banheiro de serviços. Nós acabamos abrindo, removendo esse banheiro de serviços porque aqui nós teremos uma mesa de refeições rápidas
E aqui vai ficar nossa circulação de acesso para a área de serviços, sendo que onde nós tínhamos originalmente o box, aqui nós teremos um móvel onde nós teremos gavetas verticais para um despenseiro que vai ficar simplesmente incrível. E todo esse espaço vai ser de armazenamento de alimentos. Então, eu vou passar pelo lado de fora, mas aqui é onde vai ficar a mesa. E aí a gente conecta com a parte da lavanderia, onde nós já temos o nosso revestimento instalado. Olhem que lindo que ficou. Ainda não instalamos o rejunte, mas ele trouxe o movimento que nós queríamos para o nosso projeto. Nessa parte de baixo a gente vai ter a parte da marcenaria, a parte de pedras instaladas, e aí aqui a gente vai ter a máquina de lava e seca, espaço de tábua de passar embutida, aqui um tampo de bancada, e nessa lateralzinha que originalmente era o tanque, né, o tanque veio parar aqui, já estamos com as esperas de ponto hidráulico de água fria e água quente já feitas para a parte do tanque, e aqui onde nós tínhamos originalmente o tanque, nós teremos então um armário vertical para guardar as vassouras, o rodo, escadinha e todos os itens da área de serviços. Esse ambiente já foi completamente medido. Aqui a gente tem um detalhe, que é a parede original do banheiro de serviços, que a gente não quis trocar ela de lugar, principalmente porque nós temos todos os comandos, os quadros de disjuntores originais do empreendimento nesta parede. Por isso a gente não quis tirar ela do lugar, porque a gente teria que trocar todo esse quadro de comandos, e aqui onde a gente tem o interfone também. Então a gente camuflou essa parede, esse grande pilar, entre aspas, com um revestimento em espelho bronze. Então aqui nessa parte superior a gente vai ter um espelho inteiro, na parte intermediária um espelho cortado pela metade com duas portinhas fecho-toque que vão permitir o acesso aos quadros de disjuntores, na parte inferior um espelho inteiro e aqui embaixo do tampo da mesa um espelho dividido ao meio, mas a gente não vai conseguir acessar nada dentro. Esse aqui vai ser coladinho, somente esse aqui vai ser com fecho-toque pra gente acessar o quadro de comando. E aí então a gente vai revestir todas as 4 faces dessa parede, né, fazendo as 2 laterais e as 2 partes frontais com o interfone já fixado na parte interna. Então quando alguém interfonar, vem aqui, atende o interfone e deixa a pessoa entrar ou não, né gente, depende da visita. Chegando na parte do living, a gente tem poucas alterações, mas já estamos com rebaixo de forro de gesso pronto e já começamos a primeira parte de demão de massa corrida e pintura. Ó, detalhe da última vez que vocês viram, aqui a gente já tinha o reforço do gesso para fazer o ar-condicionado de forro, esse aqui é o split cassete, então agora já tá todo fechadinho, pronto para a gente dar acabamento no teto. Lembrando que aqui a maioria dos tetos desse empreendimento a gente vai fazer todos eles com aquele efeito incrível que a gente chama de paixão, que é o efeito de cimento queimado, então vai trazer, né, muita contemporaneidade para este projeto. Indo para a parte íntima, aqui a gente tem a rouparia, temos poucas alterações, mas eu falei pra vocês que eu ia focar diretamente na parte dos banheiros. Olhem o espetáculo que já tá o banheiro de uma das suítes. Essa aqui é a suíte dos pais. Vocês vão perceber que entre a imagem do render e o projeto executado nós fizemos uma alteração nos revestimentos, principalmente porque como nós tínhamos um prazo de execução bastante apertado, nós fomos na loja e escolhemos todos os revestimentos que tinham a pronta entrega. E aí a gente conseguiu esse revestimento com ondas, que tá simplesmente espetacular de lindo. Olhem a elegância desse revestimento e a textura dele é muito parecida com a textura do porcelanato liso que nós estamos utilizando no apartamento. Então aqui a gente está trabalhando com porcelanato de 1,20 por 1,20, é claro que aqui no banheiro, como ele é menorzinho, a gente precisa fazer vários recortes. E aí, olhem essa paginação incrível de linda dessas ondas, trazendo sofisticação para essa parte do box. Deixa eu dar uma dica bem interessante para vocês. Os nichos de shampoos já foram rasgados, olha aqui, ó. E aí aqui a gente vai ter a pedra fazendo o acabamento superior e ela dobra fazendo 2 centímetros de acabamento na parte superior. Não só na parte superior, mas em todo o perímetro do nicho. Isso facilita para o pessoal na hora de instalar a pedra, né, juntamente do porcelanato. A gente tem um dos banheiros aqui que a pedra vem apenas 2 centímetros para fora. É uma pedra super slim, mas ela é bem difícil de executar. E eu vou mostrar pra vocês depois como que a gente vai fazer. Mas olhem aqui, ó, o nicho executado com perfeição, todo impermeabilizado já por dentro. E aqui a espera para a iluminação da fita de LED que vai ter dentro deste nicho. Na pedra a gente faz somente uma cavinha, deixa a cavinha lá dentro e aí aqui, ó, já fica toda a fiação passada. No vídeo anterior eu dei a dica para vocês de como que a gente faz para deixar a espera dessa fita de LED
conectando na fonte. Essa fita de LED é uma fita de LED 12 volts. E é nesse momento que a gente tem que pensar onde vai ficar escondida a fonte, principalmente pensando numa futura manutenção. Geralmente quando queima a fita de LED, não é a fita de LED que queima de verdade, é a fonte. E a gente precisa pensar numa localização de fácil acesso para que futuramente o outro eletricista, né, que daqui a pouco nunca entrou na obra, possa achar a localização dessa fonte e fazer a manutenção. Então, para quem não acompanhou, tá o card aqui para vocês só clicarem e acessarem o vídeo anterior, e aí vocês vão ter acesso a essa dica valiosíssima que eu mesma demorei muito tempo para pensar e decidir qual seria a melhor localização, e depois que a gente conseguiu achar de fato um lugar bacana, tudo se resolveu nos nossos projetos com iluminação embutida de forma inteligente. Neste banheiro, bem como nos outros, nós não temos cortina, até porque esse aqui não tem iluminação natural. Mas o que nós fizemos, ó, para trazer destaque a esse revestimento com ondas, nós fizemos como se fosse um cortineiro, só uma sanca iluminada, e ali a esperinha para fita de LED já ficou lá dentro, ó, dando acabamento na parte interna, mas iluminando esse revestimento de uma forma muito sutil e elegante. E nas outras paredes a gente tem o revestimento liso. Aqui a gente já tem uma esperinha para o toalheiro elétrico, também é uma dica valiosíssima que eu queria dar para vocês. Eu sempre gosto de deixar a espera para iluminação de fita de LED nas paredes ou para um toalheiro elétrico assim, vem só o corrugado de dentro da parede e a gente deixa só o fiozinho saindo. Na questão do toalheiro elétrico, a gente pede um toalheiro que venha com um adaptador aqui no pezinho, e aí ele conecta direto, não precisa ter aquele fio ligando na tomada. Para fita de LED é a mesma coisa, a gente deixa somente o fiozinho saindo da parede, depois vem o móvel e dá acabamento, e esse fiozinho conecta na fita, deixando um acabamento 100%. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe que acontece com muita frequência. Aqui no forro de gesso que a gente tem no banheiro dos pais, o pessoal precisou fazer uma caixa de acesso ao alçapão. Eu não gosto de fazer caixa de acesso ao alçapão porque fica uma estética feia, né? Prefiro que abra o gesso depois e resolva depois do que fazer uma caixa e deixar uma caixa de espera. Então, o que a gente combinou de fazer aqui? Já entendi que ali passam diversos cabos e que realmente vai ser necessário fazer. E aí a gente entrou com uma sugestão super bacana que a cliente aceitou e que a gente vai conseguir camuflar esse vão que vai ficar ali, né? Olhem aqui, ó. Esse é o vão de acesso que o pessoal da obra tinha deixado. E aí aqui a gente já tinha pensado na iluminação, né, em trazer uma iluminação embutida aqui para iluminar o eixo dessa porta, porque aqui na espelheira a gente já tem vários espelhos, né, várias iluminações embutidas no próprio espelho. Então a sugestão que eu dei para ela, a gente fechar esse vão aqui, trazer centralizado no eixo da espelheira e centralizado no eixo da porta uma luminária de embutir. E aí quando uma luminária maior, né? Então quando precisar ter algum acesso, retira essa luminária e acessa toda a fiação que a gente tem lá na parte interna, evitando e removendo essa furação que esteticamente não fica legal. Fica sempre uma marca meio tortinha, meio quadrada. Eu particularmente não gosto. A cliente super topou e é essa alternativa que a gente vai optar para trazer um melhor acabamento, né? Mesmo que seja no banheiro, a gente já pensa, né, no melhor acabamento para ficar depois de prontinho tudo perfeito. Em todos os banheiros nós deixamos as esperas já feitas para uma ducha higiênica, e como a gente está no Rio Grande do Sul, aqui precisa tudo ter água quente, gente. Então, inclusive na ducha higiênica a gente deixa aqui um ponto, é um monocomando, mas sai água fria e água quente. Fica a duchinha aqui do lado penduradinha e aqui o acionamento para ter água fria e água quente. Também temos aqui a ponto de água fria, água quente, esgoto para a bancada da pia. Aqui a gente vai ter uma torneira de bancada e aí do ladinho aqui o quadro de interruptor com já a espera da iluminação para fita de LED para esse móvel que a gente vai ter aqui no espelho. Agora a gente vai continuar um rápido tour. O lavabo não vai entrar ali para vocês porque a gente ainda não mexeu em nada no lavabo, mas vou entrar no banheiro da suíte do filho para vocês verem o espetáculo que está. Chegando na suíte do filho, queridos, olhem esse espetáculo que está esse banheiro. O pessoal tava rejuntando hoje de tarde, agora já é final de tarde, eles já terminaram o horário de serviço, mas tá ficando fantástico de lindo. O quarto do filho e o banheiro do filho é todo escurinho, então vocês estão vendo que a gente trabalhou com um revestimento mais marcado, né? Ele remete bastante a um efeito, é uma pedra, né? Um efeito concreto
uma expressão muito mais forte. Aqui também já deixamos as esperas, ó. Esse aqui é a espera para trazer a iluminação do espelho, iluminação frontal do espelho, tanto nas duas partes superiores, que é o espelho tipo camarim, quanto aqui na parte inferior do aéreo. E aí aqui a gente já tem o quadro de interruptor, a caixinha de interruptor, ponto de água fria, água quente e esgoto para a bancada da pia. E esse revestimento que tá espetacular. Eu queria chamar a atenção de vocês pro detalhe dessas pastilhas. As pastilhas ainda estão sujas e não vai dar pra ver. Mas no próximo vídeo eu prometo mostrar pra vocês quando estiverem limpas, porque nós fizemos uma paginação cruzada, onde nós temos o mesmo revestimento. Aqui dá pra ver, ó. O mesmo revestimento, só que a gente trabalhou com um acabamento brilho e com acabamento fosco. Então nós fizemos uma paginação exclusiva para esse banheiro que mescla, né, o mesmo revestimento guache, tanto no acabamento brilhoso, polido, quanto no acabamento fosco, e é ele que dá esse movimento super diferenciado, trazendo elegância para esse banheiro, que vai ficar um charme. Nessa lateral a gente terminou com revestimento de topo, e foi esse realmente o pedido que a gente fez, principalmente porque aqui a gente vai ter uma parede em mármore preto, e aí essa parede vai dar o acabamento. A gente fez um prolongamento, porque aqui a gente não tinha espaço suficiente para ter o móvel da pia deste banheiro, então a gente fez um prolongamento na parede para ter maior profundidade, e aí essa pedra vem até aqui a parte da frente, faz a parte interna, e a gente vai fixar a parte do box nessa pedrinha. Agora então a gente vai entrar na suíte principal, que também já tá com rebaixo de forro de gesso pronto. Já começamos a etapa de massa corrida com pintura, primeira demão pelo menos, e a gente vai focar no banheiro dela, que tá espetacular. Esse revestimento 1,20 por 60. Faltou revestimento, principalmente por causa da paginação do corte, mas a gente já fez o pedido, igual já conseguimos liberar para fazer o levantamento de medidas da marcenaria hoje. E aqui então, como a construtora deixa esse shaft, né, esse nicho em gesso para trazer tubulação hidráulica, aqui a opção a gente trouxe do móvel encostando no piso, então é um móvel que vai ter pé, o pé vai ser revestido em mármore, né? E aí aqui a gente trouxe algo super diferenciado, que é esse nicho para colocar os cosméticos. Então esse nicho foi o que eu falei para vocês, que a gente vai ter uma pedra, né, vindo toda slim, então uma pedra de 2 centímetros, ela não faz a dobra para dar acabamento, ela vem exatamente aqui assim, e ela tem um balanço, ela avança aqui para frente 2 centímetros, então ela vai ficar assim. E olhem só que bacana o detalhe que a gente vai trazer, essa pedra vem reto, e aí a pedra da bancada da pia já começa logo abaixo dessa, tem um degrau de um pro outro, principalmente pensando que se por acaso extravasar a água não vai entrar no nicho, então a gente fez esse degrau. Mas o detalhe é que a gente vai ter uma alteração aqui, que eu pedi para o pessoal da obra tirar essa golinha, porque esse espelho aqui vai vir inteiro até o fim. Então a gente vai ter uma pedra inteira, sem emenda. Esse nicho aqui é um nicho que tem algumas divisórias e conta com uma iluminação interna, mas aqui ela vai deixar expostos, né, os perfumes e todos os cosméticos à mão, facilitando a utilização no dia a dia. Por isso que dentro desse nicho vocês estão vendo que a gente já tem uma espera para uma tomadinha para ligar secador, chapinha, babyliss, tudo vai ser ligado aqui. Aqui a espera para a iluminação da fita de LED que vai vir na parte superior, e aqui a gente já tá com a espera da iluminação da fita de LED que vai vir na parte inferior deste imóvel. Aquelas ali são as esperas para as fitas de LED que a gente vai ter na parte frontal, então a gente faz o espelho jateado, só com a iluminação por dentro. E esse espelho, como é um espelho camarim, a gente sempre pede a iluminação de 4000 kelvins para trazer uma iluminação frontal que vai trazer a cor real da maquiagem. Aqui, queridos, eu queria chamar a atenção de um detalhe executivo para vocês. Vocês estão vendo que a gente sempre faz o gesso com o negativo, ou com a tabica, em alguns lugares chamam, que é esse afastamento. Esse afastamento do gesso serve para que o gesso tenha a possibilidade de promover a dilatação térmica sem rachar. Porém, vocês estão percebendo que nessa parede da entrada a gente pediu sem tabica. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um móvel encostando até o teto, mas principalmente porque aqui a gente tem uma estante na estrutura metálica e ela vem com um tubinho metálico redondinho que vai encostar até o teto. E esse tubo vai vir coladinho aqui nessa parede de trás. Então ficaria muito desagradável a estética, a visão da gente ter esse tubinho embutido lá na parte de dentro da tabica, ou pior ainda, se ele ficasse metade para dentro da tabica e metade para fora. Por esse motivo, nós pedimos pro gesseiro fazer o gesso aqui sem a tabica, então ele vai reto até o fim.
pensando no acabamento posterior. Nós temos um cuidado extremo com esse tipo de acabamento, porque lá no início a gente já errou com isso. A gente já fez a marcenaria subindo um painel ripado, encostando no fundo da tabica, e a tabica estava torta. Então quando a gente olhava de um lado, não tinha fresta nenhuma, e quando terminava o painel ripado, tinha uma enorme de uma fresta. E aí a gente aprendeu com os nossos erros, e toda vez que a gente tem algum painel, algum elemento que sobe até o teto e que a gente acha que ele vai encostar muito perto ali do negativo ou da tabica, a gente resolve fazer sem esse acabamento, principalmente pensando na qualidade estética futura. Essa estante vai ser uma estante bastante interessante, porque a gente vai ter os 4 tubos fixados no forro de gesso. Na verdade, eles são fixados na parede, isso aí é o que ninguém conta, né? A gente sempre faz a estante fixada na parede e os tubos até o forro, na maioria das vezes, são somente decorativos. Mas a prateleira vai ser no vidro transparente Ultra Clear para trazer leveza para essa estante. E aqui ela também vai conseguir trazer peças decorativas para o espaço do banheiro dela. Projeto na parede que eu amo de paixão. Aqui a imagem não tá muito boa, mas colocaremos a imagem para vocês verem. Lá o nosso nicho também vai ser revestido na pedra. A gente vai ter o tamponamento superior e inferior, daquele mesmo formato que eu mostrei aqui pra vocês, com uma pedra de 2 centímetros apenas, trazendo uma linguagem super slim e delicada para esse banheiro. E aqui ainda finalizamos com a espera do toalheiro elétrico. Então vocês estão vendo, ó, o mesmo sistema que a gente usou no outro banheiro, só sai o fiozinho da parede, e aí a gente pede pro toalheiro elétrico vir com um adaptador na pontinha, né, no pezinho. Por padrão, ele sempre vem no pé esquerdo, e aí o interruptor fica aqui em cima, por isso que o ponto elétrico tá lá embaixo, porque esse toalheiro vai vir alto aqui assim, então fica na altura dos olhos da cliente. Ela enxerga o botãozinho para ligar e desligar. E a felicidade da arquiteta é quando chega na obra e vê uma obra com um cronograma antecipado. Fiquei super feliz de ver que a gente já tá, né, passando aí quase 2 semanas na frente do cronograma original. Isso significa que a gente vai ter, né, um final de ano muito maravilhoso e que conseguiremos todos nós, né, não só eu e a equipe interna do escritório, mas que toda a equipe que está envolvida na execução desse projeto vai finalizar uma obra feliz, porque a gente está conseguindo bater a meta, né, o desafio que esses clientes nos trouxeram. Agora a gente vai entrar em um período de recesso dentro do escritório, são as férias de final de ano, mas a obra aqui vai continuar a 1000 pelo Brasil, todo mundo da obra vai continuar tocando direto. A gente vai fazer aí 20 dias de recesso que já estava programado, mas a gente conta, né, com a colaboração de todo mundo para que tudo funcione bem. Então já está tudo alinhado, a gente tem mais uma visita ainda na obra, ainda neste ano, para alinhar as coisas antes do nosso recesso. Solzinho invadindo a obra. Então a gente ainda tem mais uma visita para encerrar todas as dúvidas que o pessoal tem. E aí depois, na volta do recesso, a gente continua. Esse vai ser o tempo certinho para a marcenaria executar a parte da marcenaria que já está liberada, que é a parte que vocês viram tanto para a cozinha quanto para o banheiro. Então durante esse período eles vão estar executando a marcenaria e quando eu voltar de férias, a gente já vem para cá conferir como que vai estar a montagem e também fazer a medição das pedras para já liberar a instalação das pedras desses ambientes. Por hoje era isso, eu espero que vocês estejam gostando do nosso acompanhamento. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. E não preciso nem dizer, mas fica aqui o aviso. Se vocês estiverem gostando e não quiserem mais perder nenhum capítulo da nossa transformação, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu aguardo vocês na próxima visita. Até mais!